Oi, pessoal! Começando mais um episódio do podcast Vida de Mãe. Eu sou a Fabi Santini e a gente tá aqui para bater um papo sobre filhos, dúvidas e muitas outras coisas, troca de experiência também. E o bate-papo de hoje é com a Ale da Sweet Cotton Baby. Seja muito bem-vinda! Obrigada! Gente, para quem não conhece a Ale, vou deixar o arroba dela aqui na tela para vocês. É Alessandra Paula, né? Casada, empreendedora desde 2012, especialista em marketing, criadora de conteúdo, influenciadora, e fala muito sobre esse universo de vida de mãe, né? Esse universo de bebês. E também é mãe, uma mãe de 2, uma menina e um menino que estão com quantos anos? 10 e? Ana Clara com 17 e o Lucas com 10. Então, mãe de 2. E a gente até estava falando um pouco antes de começar aqui nos bastidores de como que surgiu, né, os seus conteúdos. Então, a Sweet Cotton Baby já existia, era uma marca de roupa. Então, conta pra gente um pouquinho. Tá. A marca tem 10 anos e começou com vestidos, eu desenho os vestidos. E a partir da pandemia, eu comecei a ter necessidade de gravar vídeos. Até então, eu não aparecia. Não queria ser aquela marca que só postava vídeo de produto. Eu queria trazer conteúdo para que o conteúdo atraísse as pessoas e que elas ficassem. Então, eu comecei a estudar esse universo da maternidade, até porque tinha um tempinho já que eu não vivia gravidez, o comecinho, a amamentação e tal. E comecei a trazer esses conteúdos, aquelas dúvidas que eu tinha quando eu estava grávida, continuavam as mesmas. Para as futuras mamães. E aí eu falei, bom, o que é óbvio para mim hoje, não é óbvio para quem está grávida. Eu nunca tinha trocado uma fralda. Então, as mães que estão grávidas de primeira viagem também nunca trocaram uma fralda. Então, vou ensinar. Pedi para fazer um boneco, o bebê reborn, e comecei a ensinar como que troca uma fralda, melhor posição para trocar, massagem para cólica. Esse tipo de conteúdo foi atraindo mais seguidores e atraindo também atenção de marcas, enfim. E aí eu comecei a gostar da interação com as pessoas, que passou a ser comigo e não como marca. Sim. E desviou totalmente. Aí migrou, né? De marca de roupa para conteúdo de informativo, né? Para conteúdo para as mamães. Então, para quem aí mamães tentantes, né, gravidinhas que vão entrar pela primeira vez nesse universo, não só para quem vai entrar pela primeira vez, mas que é onde tem a maioria das dúvidas, né? No conteúdo da Lê, vocês têm muita dica, muita informação. Eu acho que para sanar a maioria dessas dúvidas aí que nós, mamães de primeira viagem, passamos, né? Sim. Que é como trocar uma fralda, quais são os cuidados com o recém-nascido, que isso qualquer mãe tem essa dúvida. E quem nunca teve filho, ou até não tem, até acho que nem só quem nunca teve, mas se você não teve, mas você teve algum parente próximo que teve, você ainda, né, pega uma coisa aqui, outra ali. Eu também, eu tive a Gigi, eu não tinha trocado uma fralda. Pra falar que não tinha trocado uma fralda, um pouco antes dela nascer, uma amiga minha, tipo, que tem neném, falou, ai, troca a fralda, mas só xixi. Não, e já era um neném maior, não era uma neném recém-nascida, não é a mesma coisa. Aí eu cheguei a fazer curso um pouco antes dela nascer, só que no boneco, né, você fala, no boneco é uma coisa, com o bebê chorando, na prática é outra. Dá banho, tudo. Mas é isso, eu não sabia nada, eu não sabia nem como que começava a trocar, como que nada. Então, é isso que hoje também eu acho que é uma coisa tão normal, mas para quem nunca passou, o que parece pra gente ser uma dúvida simples, para quem nunca passou não é. Então, fica a dica para vocês. Na minha época não tinha tanta informação como tinha hoje, né? Na minha época não tinha nem Instagram. Assim. Como pesquisar assim tão fácil, não né? Tinha. Hoje tem muita fonte de pesquisa também na internet, mas é mais escrita, né? Em forma de vídeo, assim, eu achei que era muito pouco. Aí eu comecei a criar rápido e de maneira mais prática. E aí fazendo. E você sempre teve vontade de ser mãe? Sempre. Eu sempre. Eu achei que eu teria um filho só. E eu acabei tendo 2, porque a Ana Clara foi muito tranquila. É o famoso, o primeiro filho que te dá vontade de ter 30 e no segundo você falou, vamos parar por aqui. Eu falo que se o Lucas fosse o primeiro, ele ia ser o único.
Porque a Ana Clara foi muito tranquila, assim. Ela foi muito tranquila, a gravidez foi muito tranquila. E ela foi uma bebê muito tranquila, que dormia 8 horas por noite desde recém-nascida. Eu tinha que acordar ela para mamar. Falei, nossa, é muito tranquilo. Então, vou ter outro. Vou ter de novo e tal. E o Lucas veio para me mostrar que um filho não é igual ao outro. E que... Não, tem muita gente que fala isso. Não, a minha primeira foi muito de boa. Aí no segundo, aí eu fico pensando nisso. Eu falo, ai, gente, a Gigi é tão de boa. O segundo. Não, o Lucas veio para quebrar esse... Pra quebrar esse tabu aí. Veio. E por que essa diferença de 7 anos, né? 7 anos. Por que essa diferença de 7 anos, assim? Então, na verdade, eu me separei do pai da Ana Clara, ela tinha 3 anos. Então, o Lucas é do meu segundo casamento. Que eu nem teria outro filho. E aí, como eu falei, deu aquela vontade de ter... Porque eu já tinha a Ana e ele já tinha... O Anderson já tinha um outro filho também. Então, não tinha necessidade. Mas eu falei, ai, foi tão tranquilo, né? E a gente tava ali... casado de 7 novo. 7 anos, já tava naquela fase eu falei, mais de boa. Seria tão legal se a gente tivesse. Ele falou, seria... E aí veio o Lucas e foi arrebatador, assim. E junto com o Lucas que surgiu a Cotton Baby, né? Isso. Na mesma época. Isso, exatamente. Quando eu engravidei dele, foi uma gravidez muito difícil, porque eu enjoei muito. Eu tive enjoo até o 7º mês do Lucas. Enjoo, assim, de precisar de ferro no hospital, sabe? E um dia sim, um dia não, fazer suplementação de ferro na veia. Eu desenvolvi anemia, enfim, eu não conseguia me alimentar com nada. E na primeira não tinha tido isso, tinha sido super tranquila. Super tranquila. Uma gestação nunca é igual a outra. Pois é. E aí, por causa disso, eu trabalhava em multinacional e tal, eu falei, vou parar, não consigo manter o trabalho e essa gravidez, então eu parei. E aí eu falei, é aquela hora, né, que dá o start, você fala, acho que eu vou abrir alguma coisa para mim. E aí minha mãe costura super bem, eu falei, mãe, ela já fazia vestidos para Ana Clara, eu falei, mãe, o que você acha da gente fazer e tal? Eu comecei a desenhar uns vestidos, e a Ana Clara era modelo, fazia umas fotos, e a gente começou a Sweet Cotton lá atrás. O Lucas era neném, recém-nascido. Que legal. E eu acho que é uma realidade de muitas mamães hoje, né? Muitas. Que depois de ter filho acabam mudando de ramo, mudando de profissão, pelo estilo de vida, por várias questões, assim. Porque é aquela coisa, você tem que voltar com 4 meses, e aí não tem tempo para isso, para aquilo, e às vezes você opta por mudar ali no meio do caminho por uma facilidade, para estar mais perto do filho, enfim, por várias questões. Você acaba tendo mais flexibilidade, com certeza. Sim. E essa coisa de voltar com 4 meses da licença, eu tive esse desconforto com a Ana Clara. Na época dela, eu trabalhava ainda em multinacional, né? E eu tive que voltar depois de 4 meses, e isso prejudicou muito a amamentação. Só deixa o microfone pertinho. Eu só consegui amamentar ela 5 meses. Porque eu voltei com 4, e aí, como você não tem mamadas frequentes durante o dia, foi diminuindo. secando. Então, com ele foi diferente, que eu tive esse tempo. Sim. E você teve, além dessas questões dos sintomas, assim, de ter muito enjoo, teve alguma outra coisa que você teve na gestação, além da anemia, que você já falou, em alguma das duas, alguma complicação, algum outro tipo de sintoma que você lembra? Então, eu não sou uma mulher que me acho bonita grávida. Isso nas duas. Mas na do Lucas eu fiquei de parabéns, assim. Eu me achava muito estranha, assim. Eu fiquei muito... E eu não ganhei muito peso. Eu nunca fui magra, mas eu não ganhei muito peso. Mas eu acho que eu enchei muito o rosto. Eu me achava muito estranha. Então eu fiquei meio triste com isso, com a minha aparência. Eu não queria muito sair. E tive muita azia e muito enjoo. Basicamente isso. E desejo? Teve algum desejo, aqueles desejos estranhos, coisa de grávida? Eu comia aquela mandioquinha, sabe? Crua. É estranho. Que não é uma coisa que você come normalmente. Não, eu adoro, mas cozida, sopa e tal. Não, crua, não. E eu adorava, descascava e comia como se fosse cenourinha. Que doideira, né? Que eu lembro só. Da Ana não tive nenhum desejo. Ai, nossa, que doideira, tipo... Eu falo que eu tive desejos assim, mas foi muito...
Nada demais, assim, eu gosto muito de comer milho, e aí tive vontade de comer milho. Eu falo, eu não sei até que ponto era uma vontade de grávida ou uma vontade de tipo, comer por vontade de comer normal, sabe? Então eu não tive nada que eu falo, nossa, uma coisa diferente do que eu tô habituada. Mas muita gente tem gente que tem umas vontades mais loucas ainda, né? Tijolo, pizza, tipo, com coisas misturadas, sim, umas coisas meio doidas, assim. Sim. E eu acho engraçado. E você fala, até que ponto é? Mas é isso, é uma vontade, uma coisa que você nunca teve. É muito doido. Das poucas coisas que ficavam no meu estômago, era a mandioquinha. Sério? E você precisou mudar alguma coisa da sua alimentação durante a gestação, assim, de alimentos, vitaminas, você teve que tomar ferro, que você falou? Tive que tomar suplementação de algumas coisas, ácido fólico, todas aquelas coisas, e tem que mudar, assim, eu acho que quando você engravida, já não é mais só sobre você, sim, né? Eu nunca fui muito regrada, assim, com horário de refeição, então eu tive que mudar isso, colocar mais horário, e eu nunca fui muito de comer salada, fruta, tive que introduzir essas coisas, porque, como eu falei, não é mais muito sobre você. Porque a gente sabe, quando não é mais só sobre você, e você já tá pensando que tem um nenenzinho que depende de você ali, a alimentação vai influenciar no desenvolvimento, com né? certeza. Então, os nutrientes que vão vir daquela alimentação e tudo. Então, a gente sabe que é importante não só pra gente como grávida, mas pro bebezinho que a gente tá gerando ali, né? Muito. E aí, falando nisso, né, gente, as vitaminas de grávida são muito importantes, né? Que você toma durante a gestação. E é isso, é tanto pra saúde da mãe, quanto pra saúde e pro desenvolvimento do bebê, que ele vai precisar ali daquelas vitaminas desde os primeiros dias de vida até durante todo o tempo ali da gestação e depois, que é o que ele vai estar usando ali para se desenvolver, para crescer saudável e tudo. E isso vai além da alimentação balanceada, que, claro, influencia e ajuda muito, mas além disso, você tem que avaliar junto com o seu médico a necessidade de você suplementar essas vitaminas. E aí, por isso eu vim falar de Femibion para vocês, que tá aqui com a gente. Femibion é a única marca hoje no Brasil que tem suplementação de vitaminas para todas as fases da gestação. Então, desde o planejamento, quando você tá pensando ainda em engravidar, então você começa a suplementar para já estar ali com as vitaminas, o ácido fólico, inclusive, que é muito importante nesse início, logo quando você engravida. Tem a fase 2, que é a fase da gestação, e depois a fase da amamentação, né, no pós-parto. Então, é a única marca que tem essa jornada completa da maternidade, todas as fases. E Femibion é uma marca número 1 na Europa, que veio para o Brasil com fórmulas adaptadas para a mulher brasileira, que é muito incrível. E eu tô aqui falando, né, da fase da gestação, dessa necessidade de suplementar durante a gestação, porque tá nutrindo a mãe e também tá nutrindo o bebê. E eu vou falar para vocês aqui quais são as principais vitaminas e minerais que não podem faltar durante a gestação, que estão presentes em Femibion nessa fase aqui da gestação, que é o ferro, as vitaminas do complexo B, vitamina B12, ômega 3, vitamina D, vitamina E e magnésio. Então, assim, tudo isso completinho aqui para vocês. E aí o que eu falei, como tem 3 fases de vitamina, cada uma ela é específica para o momento que você está vivendo, porque a gente tem necessidades diferentes em cada fase. Então, o comecinho da gestação, o planejamento, a gente tem uma necessidade de vitaminas diferente do que durante a gravidez e diferentes do que quando a gente está amamentando, que a gente também está ali precisando de nutrientes para passar através do leite. Mas são diferentes as necessidades, as quantidades em cada fase, né? Então, o Femibion, ele é um multivitamínico avançado, e aí a fase 3 tem ômega 3, colina, metilfolato e outros 16 nutrientes que alimentam você e o seu bebê, deixando vocês, né, uma gravidez muito mais saudável. E lembrando, tá, gente, gravidinhas sempre precisam consultar o seu médico antes de tomar qualquer coisa. Então, sempre bom falar com seu ginecologista, seu obstetra, antes de qualquer coisa para ter a orientação médica certinha. Então, fica aqui para vocês essa dica e essa informação. E essa parte da preparação é super importante. As pessoas às vezes ignoram. É o famoso limpar o aquário antes de colocar o peixinho, né? Sim. Que é super importante. Muita gente acaba, assim, engravidando sem planejar. Sim. Então, não passa por essa fase, às vezes, do planejamento. Mas aí, logo que descobre, já tem que começar. E ele vai até 12 semanas. Então, ele é desde o planejamento até o início ali do primeiro, até o final do primeiro trimestre, né? Muito então, legal. Descobriu, você já começa a suplementar. Mas se você tem essa chance de
estou planejando, é importante tomar antes. Eu planejei a minha gestação, então eu fui no médico, conversei, tirei todas as dúvidas, fiz todos os exames, e aí ele me orientou a suplementar, principalmente por conta do ácido fólico, né, que é muito importante. Logo a gente nem sabe que tá grávida e o ácido fólico já tá em ação ali no desenvolvimento do bebê. Então, eu comecei. Ele falou, é bom tomar de 2 a 3 meses antes de você engravidar. Então, eu comecei, antes de começar a tentar, né, a tomar, a suplementar. Mas muita gente, vou engravidar e simplesmente começa. Então, acho importante falar dessa importância de suplementar. E aí, depois, conversando com o seu médico, você vai adequando. Aí, você muda para fase 2. E eu já tô na fase 3, né, da amamentação. E eu sinto essa importância da suplementação, porque a amamentação demanda muito da gente. Muito. Suga. Então, assim, o nosso corpo é muito perfeito. Ele produz as vitaminas e tudo pro bebê. Mas aí vai faltando pra gente, né? Exatamente. Na gravidez, como eu comentei, eu tive anemia. Então, eu fiquei debilitada. E aí, eu ouvia aqueles palpites. Seu filho vai nascer com anemia, seu filho vai nascer fraco, seu filho... Ele nasceu fantástico, assim. E eu tive ainda que ficar fazendo um tratamento por um tempo. Porque eles sugam. Não, é isso. Tudo corpo, é pra ele. Para o bebê não falta, mas pra gente falta. Sim, exatamente. E aí vem aquela questão do pós-parto, da que você precisa tá bem. Queda de cabelo e tudo, porque vai faltando. E, tipo, demanda muito. Sem contar o pós-parto, além da amamentação, que já demanda muito, a falta de sono. Então, você não dorme direito. Isso causa, né, falta de vitaminas no corpo, tudo. Então... eu senti muito essa necessidade, principalmente na amamentação, de suplementar e de falar, não, eu preciso imunidade, tudo, né? Então, faz total diferença, assim. E sem contar que isso, a gente falou da questão de mudar a alimentação, mas não é só a alimentação que muda, né? Não. A vida muda. Tudo muda. A gente sente essa necessidade de reajustar muitas coisas. Eu lembro, inclusive, que quando a gente tava ali no finalzinho da gestação, aquela necessidade de arrumar o ninho. Sabe? Tipo, arrumar a casa, mexer em tudo, organizar tudo. Isso é científico. É provado. Né? É que um mês antes do bebê nascer, inclusive falam que quando tá chegando muito perto do parto, quem vai ter parto normal e tal, a mãe começa a ter aquela paranoia de limpeza. Ela quer limpar, ela quer subir, ela quer organizar e... desce daí, não, ela quer... eu tive um momento que o Leandro chegou em casa e falou, eu não acredito que você tá em cima da escada. Eu falei, mas eu tô bem, eu não tô sem equilíbrio, eu tô ótima. É cientificamente provado que isso é arrumar o ninho mesmo, é da natureza, que seu filho tá... dali a alguns dias você vai ter o bebê. E você quer deixar tudo pronto e preparado pra receber ele, né? Muito doido. Porque eu acho que foi além, assim, foi além de arrumar a mala e o quartinho. Eu queria arrumar a casa inteira, deixar tudo. Então eu mexi em armários que eu não mexia há anos, assim, tipo, não, eu vou mexer tudo, tirar coisa que tá acumulada aqui, deixar tudo organizado, preparado. E eu vejo muitas mães fazendo isso, passando por essa fase. Você passou por isso também? Passei. Subi a escada, tirei até armário de cozinha. Eu comecei. Eu também, e limpeza, coisas que não usa. Você quer limpar e tirar, não. Tudo, o bebê, tudo. Não, mas é isso, né? E são várias mudanças que a gente passa. E aí, fisicamente, né, hormonalmente, tudo, mas é isso, a gente também quer organizar tudo e passar tudo e pensar no bebê e fazer tudo, a forma de vestir, tudo muda, assim. Eu mudei até cabelo, quando eu tava grávida, cortei cabelo curto, porque eu me sentia outra pessoa por dentro, então eu queria, acho que eu tava com uma cara muito de jovem, não que mães não são jovens, mas assim, uma cara de cabelo compridão e tal, e aí eu cortei o cabelo curto, fiquei com aquela cara mais de mãe, sabe? Aquela coisa. É muito doido como mexe com muita coisa, né? Muda muito, assim. Muita. E você, falando de parto agora, você passou pela experiência do parto normal ou cesárea? Passei por 2 cesáreas, por total falta de informação. Se eu tivesse as informações que eu tenho hoje, eu teria... No primeiro, eu até queria o parto normal. Aí foi chegando perto, eu comecei a ficar com medo. E eu ouvi muito palpite desnecessário, assim, que dói, que fica assim, que depois fica desconfortável. Eu ouvi muita história trágica daquelas que algumas pessoas contam, e eu fiquei com medo. E aí, quando faltavam, assim, umas 2 semanas para completar 40, eu falei para minha médica, eu quero marcar a cesárea. Não... eu quero.
E aí eu fui. Na segunda, eu falei, eu vou fazer cesariana de novo, porque eu acho que é já melhor. passou por isso. E os palpites de novo e tal. Mas hoje, com certeza. Inclusive, eu ouvi um palpite que quem já teve cesariana não podia ter parto normal, o que é uma grande mentira. Né? Quem teve cesariana pode perfeitamente, se em boas condições, ter um segundo parto normal. E eu não sabia. Então, assim, total falta de informação. Hoje eu teria, mas agora só. Chega, agora acabou, encerrou. Agora só o bebê reborn dos conteúdos. Só o Pedro. Chama Pedro? Pedro. Tem nome. Tem nome. Mostra ele aqui pra gente. Vamos ver o Pedro, gente. Conheçam o Pedro. Aqui o Pedro. Olha que apanhei na rua hoje, né? Não, ela contando que ela veio de ônibus e aí ela colocou Não, eu vim de carro. De carro? Mas que você falou do ônibus? Não, é porque eu vim no carro. O pessoal do ônibus tava te julgando. Aí eu coloquei ele no banco do passageiro. E aí o pessoal do ônibus é mais alto. O corredor ali na avenida, o pessoal do ônibus, parei no semáforo, o ônibus parou do lado do meu carro e ele tava no banco do passageiro. E aí o pessoal, nossa, que louca. Acharam que era um bebê que porque tava sem parece, cadeirinha. Né, gente? Parece um bebê. Aí eu só vi uma mulher falando pra outra. Quando eu olhei, eles estavam indignados dentro do ônibus. Eu achei que minha porta tava aberta. Eu demorei pra entender que era o bebê. Falei, gente, mais um pouco eu vou apanhar, não sei nem porquê. Não, daqui a pouco alguém ia falar, você ia falar, gente, é uma boneca. Muito perfeito. Eu muito falei pro meu marido, eu quase apanhei agora. E é tão perfeito que tem peso de bebê, assim, é bem pesadinho. Agora eu vou precisar de uma cadeirinha pra andar com o bebê, não é possível. Já aconteceu de eu estar no elevador, saindo do escritório, que às vezes eu levo ele pra casa pra gravar em casa. E aí eu tô com um monte de coisa, eu pego pela perna ou pelo braço, a pessoa olha assim, né? Tipo, que mãe desnaturada, julgando, assim, e nem é um bebê. Bem assim. Ai. E aí, você teve os dois partos cesáreas, e como foi a recuperação do parto pra você? Foi... A recuperação da cesárea, ninguém conta, né? Mas não é muito confortável. Da primeira foi melhor. A segunda eu achei bem desconfortável. Dolorido. Não sei se porque já tinha tido ali uma cirurgia. É uma cirurgia, são 7 camadas, ninguém te conta também. Dolorido. Não é uma cirurgia simples, né? Na verdade, não é uma coisa tão porque simples. Assim, é a única cirurgia que você não pode repousar. Você não pode ser uma paciente que fez uma cirurgia que vai chegar em casa e vai descansar. E vai todo mundo cuidar de você. Você tem um bebê pra cuidar. Você tem um bebê. Por mais que você tenha uma rede de apoio, tem coisa que é insubstituível. É você, né? Você que vai amamentar. O seu filho demanda muito. Então, você tem que viver a vida como se nada tivesse acontecido. Esquece e cuida do bebê. Então, a privação de sono, tudo isso acaba prejudicando ali a sua recuperação da cirurgia, porque é uma cirurgia grande, né? Sim. Então, na medida do possível, não tive nenhuma complicação, mas não é confortável. Sim. E o puerpério? Você sentiu essa mudança hormonal? Você teve o baby blues, que hoje se fala muito, ou foi mais tranquilo para você? Da Ana Clara, eu não tive nada. Como eu falei, ela era muito tranquila, então ela dormia muito, eu dormia muito. Do Lucas, eu não sei se era baby blues ou era sono. Saudade de dormir. Eu fiquei muito abatida. Porque a privação de sono mexe muito com a gente. O Lucas chorava 20 horas por dia. Ele chorava o tempo inteiro. Ele não chorava as 4 horas que ele estava no peito. Ele mamava o tempo inteiro. Quando não estava mamando, ele estava chorando. Tirava, ele chorava. Ele chorava muito. Então, assim, não é que ele trocava o dia pela noite. Ele não dormia. Então, eu tive eu chorava junto, porque era desespero. Então, eu não tive nem muito tempo de pensar assim, estou triste, estou deprimida. Não tive. Eu ficava em pânico tentando entender o que estava rolando, por que ele chorava tanto. Médico, será que ele tem alguma coisa? E aí as pessoas, ele tem isso, ele tem aquilo. Não, ele não tinha nada. Era o jeito dele. Era ele. Era ele. 3 meses ele deu muito trabalho. Não era cólica, não era nada. Ele teve cólica, mas a cólica começou lá pelos 2 meses. Antes disso, eu não sei, era aquela esterogestação que fala que o bebê ainda se sente parte, né? Ele não entendeu que ele saiu. Não é isso, ele não tá entendendo o que tá rolando. Então, ele acha ainda que ele e você são uma coisa só. Então, se você se afasta 10 segundos que seja,
ele entra em pânico. Então ele tinha que ficar grudado. O pouco que eu cochilava era com ele grudado mesmo, assim, pele a pele. E a privação de sono, eu falo, cara, de tudo, assim, a privação de sono, porque você tá com fome, você leva, você tá... Agora, quando você tá realmente muito, muito cansada, não tem como você não ficar irritado, não tem, você vai virando uma bola de neve aqui, assim, então é muito puxado. E aí a rede de apoio, que é muito importante, mas aí quando entra numa situação dessa, que o bebê só quer a mãe... Sim. Algo que a rede de apoio pode fazer é o máximo pra te ajudar. Então, trazer comida, né? Mas assim, às vezes não tem muito o que ajudar com o bebê. E é tão lindo, é tão incrível que você passa por tudo isso, assim, é desesperador, você não sabe mais o que é dormir, e bate aquela solidão materna, porque todo mundo tá dormindo e você não tá. E você ainda olha aquilo ali e fala, eu amo muito. Eu amo e eu faria tudo de novo e eu tô aqui pra você. Aí, você se achava louca? Eu me achava louca. Eu falava, não é possível, gente. É um amor tão grande que dói. Eu falava, é um amor que dói, é um amor que dói. Da onde vem? E aí você fala, mas eu queria tanto dormir, eu tô tão cansada. E tipo, o que eu fiz a minha vida? Tipo, meu porpério era tipo assim, ó. O que eu fiz a minha vida? Eu tô cansada, meu Deus, minha vida vai ser assim agora pro resto da vida. E ao mesmo tempo, meu Deus, como eu vivia sem ela antes né, como era a minha vida antes, eu amo tanto e... Eu dormia, mas e aí, né? E aí? Tipo, eu não tinha ela do meu lado. É louco. É surreal, é surreal. Eu até esses dias fiz um desabafo, anteontem. Falando que ela tá numa fase que ela acorda, ela tá com 1 ano, e eu achava que, né, 1 ano já ia estar numa fase mais tranquila, mais de boa. Mas ela foi uma bebê que até 6 meses de vida, ela dormia 8 horas. Tirando o primeiro mês, que foi surreal de sem dormir. De 1 mês, quando ela completou 1 mês, ela começou a dormir a noite inteira. De 1 mês até 6 meses, ela dormia 8 horas à noite. Era rara as noites que ela acordava. Né? Então, tipo assim, eu falava, gente, tranquilo, teria vários. O que estão falando por aí, né, de bebê? A partir dos 6 meses, ela começou a não dormir a noite inteira. Mas assim, ela acorda 1, 2, mami, volta a dormir, mami, volta a dormir. Aí, esses dias eu tava falando, gente, eu não sei mais o que é dormir uma noite inteira. Tipo, é toda noite, 1, 2 vezes. Acorda, faz mamar. Esses dias ela acordou achando que era dia, 4 horas da manhã. Sabe, você despertou e não queria mamar, ela queria brincar, ela queria... E eu, pelo amor de Deus... Uma energia. Não sei. E aí, essas últimas 2 noites, a gente tá tentando fazer ela voltar a dormir na madrugada sem ser no peito. Não ainda pelo desmame, mas porque a gente quer deixar ela dormir na casa de alguém. E eu nunca dormi sem ela uma noite. Então, meu marido que ficou, mamadeira e tal. E aí foi, tipo, 1 hora acordada, sem parar. E aí eu não durmo, né? Mesmo que não tá comigo, eu fico lá, tipo, esperando ver se ela vai dormir. Aí eu falando, gente... Eu tô falando a verdade. Desculpa, mães, futuras mamães. Eu não tô querendo desestimular vocês. É maravilhoso, é incrível, mas é cansativo. E eu vi até uma postagem esses dias de uma ginecologista, de uma obstetra que eu sigo, que é a doutora Januzzi, e ela fez uma postagem falando: não é gostoso ser mãe todos os dias. Não é. Tem dia que a gente fala, cara, tipo... Eu tô cansada, não é... Então, assim, é isso. É não romantizar mesmo a maternidade. Sim. Tem dias que é cansativo, que você fala, o que eu tô fazendo na minha vida? Que eu só queria dormir. E só que ao mesmo tempo a gente fala, eu amo tanto, é uma montanha-russa. É uma montanha-russa. No mesmo minuto que você tá lá, você sobe. Eu pegava ele assim, eu chorando, eu falava, o que você quer? Eu não tô mais conseguindo. O que você quer? E aí para de chorar. Ai, desculpa, filho, eu tô perdendo a paciência, tal. Eu lembro dessas madrugadas muito insanas, assim, de eu estar muito irritada, já não tá aguentando mais. E aí eu percebi que eu tava muito irritada, aí eu entregava ela pro meu marido e falava assim, pelo amor de Deus, ela daqui. Leva ela. Eu tô, assim, eu tô no meu limite, eu preciso dormir. Sim. E aí, tinha que ter essa troca, porque realmente você chega num nível de cansaço, aí depois você fica, ai, por que eu fiz isso? Por que eu levei? Por que eu... Deus. Mãe, só mãe. Mãe. E te contam isso e fala, imagina, eu vou deixar. Eu vou ser muito tranquila. Vou deixar com todo mundo, imagina. Eu deixo ela muito com todo mundo, mas assim, dormir não. E aí, antes eu falava, imagina. Aí agora eu falo, cara, ela fez 1 ano e eu, não passei 1 noite sem ela. Eu preciso. E assim, por ela e por mim, e, pelo casal e por tudo. E aí você fica. Aí vai ser hoje, essa noite, eu já tô aqui, na ansiedade louca. Ai, gente, é uma coisa de outro mundo, né? É inexplicável, assim.
Mas enfim, aí eu acho que também no segundo fica mais fácil, porque você vai vendo que sobrevive. O segundo filho, ele já é mais tranquilo nisso. Uhum. Ele já é menos... Porque você não tá vivendo desconhecido, né? Você é mais segura, Uhum. né, no que você tá fazendo e tudo. Sim. E ele tem mais... o Lucas, ele grudou muito na irmã também. Então, isso também ajuda. Ajuda, Você não tá, mas a irmã tá ali. Sim. Então, era... É a minha esperança, que o segundo vai ser aquilo. Eu não sou mais mãe de primeira viagem, então... E assim, hoje você dá muitas dicas para as mamães de primeira viagem. Sim. O que você gostaria de ter ouvido durante o seu puerpério, nas suas gestações, assim? O que você gostaria? Porque a gente ouve muito palpite, muita coisa desnecessária. Mas o que você gostaria que tivessem te falado no puerpério para você, assim? Ai, muitas. Muitas coisas. Muitas. Tem uma dica do ducto obstruído, por exemplo, que eu sofri muito. O Lucas, como ele mamava muito, eu tinha muita demanda, eu tinha muito leite. Minha produção era altíssima, porque isso também é incrível, né? O seu corpo produz exatamente o que o seu bebê precisa. Ele nem precisava, mas ele queria. Então, eu tinha muito. E aí, empedrava, porque ele não dava conta de tanto leite. E eu tive muitas vezes aquele ducto obstruído. E aquilo dói muito. E eu acho que eu nem sabia que tinha, eu não sei se era comum consultora de amamentação como tem hoje, né? Sim. Muito, muito fácil você ter uma consultora de amamentação. Uma dica que você vai na farmácia, compra aquele sal amargo e com um potinho lá com água morna, você coloca no mamilo e é na hora. É instantâneo. Obstruir na hora. Eu falei, eu não acredito que eu vivi isso tantas vezes que eu passei, deu febre, me deu muita coisa e era uma coisa tão simples e eu não sabia. Então tem umas dicas assim, umas coisas que são tão fáceis que você pode resolver que se eu soubesse eu teria poupado muito sofrimento. Eu vejo assim, que eu até falo, a minha irmã, ela ainda não tem filho, né? Mas ela é muito maternal, sabe? Ela cuida de criança muito bem, tanto é que ela que vai passar a primeira noite com a minha filha fora de casa. Mas ela foi a pessoa que eu falo que foi a pessoa que mais me ajudou no meu pós-parto. Então, a minha mãe, ela vinha muito como uma visita em casa. Então, todo mundo que vinha em casa vinha pra ver o bebê como visita, não vinha pra ajudar. E a minha irmã não, ela tinha esse olhar do quer tomar um banho, quer que eu seguro? Você quer comer alguma coisa? Me chegou a dar comida na boca enquanto eu tava amamentando. Então, ela teve essa visão que eu falo, cara, ainda bem que eu tive filho primeiro. Porque eu não sei se eu teria, se fosse ao contrário, entendeu? Então eu falei pra ela, relaxa, que ela até falou, ai meu Deus, eu contando essas coisas ruins, ela fala, eu não vou querer ter filho. Eu falo, relaxa, porque quando você tiver, eu já vou ter passado. Isso. Então, tipo assim, deixa comigo, relaxa, eu vou saber lidar com o bebê chorando, eu vou saber, porque eu já vivi tudo isso. E aí hoje eu falo, ainda bem que eu tive filho primeiro, porque quando for o puerpério dela, o pós-parto dela, eu vou ter essa visão pra ela, não pro bebê. Porque todo mundo tá pensando e cuidando no bebê, e a mãe tá fazendo essa função. A mãe, o pai, mas ninguém tá pensando tanto na mãe. O pai, claro, o meu marido me ajudou muito, mas ele também tinha que ajudar a cuidar da criança, aí tá com visita, tem que dar atenção pra visita, tudo. Então, você receber uma pessoa que vai te ajudar a cuidar de você. Então, você quer comer? Você quer tomar um banho? O que você quer fazer? Ela com 11 dias, eu falei, Nina, eu queria muito fazer meus cílios. Tipo, eu não tava me sentindo eu tirei antes do parto, né? E aí eu falei, você consegue me levar? E tipo, eu não podia dirigir ainda e tudo. E aí ela foi comigo. Então, assim, é isso, ter esse cuidado com a mãe. E é isso que eu tive com ela, mas assim, se eu puder, hoje, quando eu puder passar com o puerpério de outras pessoas, é isso que eu vou querer ajudar a mãe. E não só o bebê, e não só, trazer presente pro bebê. É lindo, é maravilhoso, mas e a mãe? Então eu falo, gente, vai visitar uma mãe que acabou de ter filho, tudo bem levar presente pro bebê, não é esse o problema. Leva um bolinho, leva alguma coisa pra ela comer, sabe? Não seja aquela visita inconveniente. Sabe que aquela mão aqui, vai passar? É tão gostoso. É isso, eu acho que é isso que eu falo, não é nem uma coisa pra falar, mas é tipo, essa ajuda, esse suporte pra mãe, e não só pro bebê. Então, que às vezes tem gente que tem esse suporte, tem essa rede de apoio, mas tem gente que não tem. Eu não tinha ninguém pra recorrer, assim, pra perguntar, porque na minha família eu fui a primeira a ter filho. Então, pra recorrer eu também não tinha. Eu fui a primeira. Minha mãe era vó. Então, a minha mãe, ela queria dar chazinho, ela queria fazer aquelas coisas que na época dela era ok, só que já não é mais. Sim. Então ela queria dar um chazinho,
O leite não tá sustentando, tem que dar fórmula, mãe. Então, era melhor nem vir tanto. Sim, Ela era vinha palpite mesmo que atrapalhava, né? ela queria fazer por bem, porque ela criou 3 dessa forma, mas as coisas mudaram. Sim. Então, tanto que uma forma que eu até postei como dica é que quando a mãe ou a sogra tá nessa interferência assim, é legal levar junto numa consulta com o pediatra. Elas super entendem, porque uma coisa é você falando. Elas ficam super chateadas. Ela falou, mas eu criei você assim, e você tá falando. Eu falei, mãe, vamos na consulta comigo? E aí é muito legal, porque ela foi comigo na pediatra e ela escutou da pediatra. E aí virou a chave. Ela mudou e começou a entender que as coisas realmente mudaram. Não é que eu estava criticando a maternidade dela. Então, eu não tinha muito para quem recorrer. A minha irmã teve filho depois de mim e eu fui esse suporte que você vai ser para sua irmã, que é uma delícia. Eu fiquei louca quando meu sobrinho nasceu. Porque é muito mais fácil, não é? Eu ia quase todos os dias na casa da minha irmã. Não, deixa que eu dou banho. Minha irmã, eu não sei dar banho. Não, deixa que eu dou. Eu já dominava ali o banho e o bebê, não, é assim, faz assim. E ela ficava encantada. Então eu falo, é isso, eu acho que... E ela teve essa noção de ter esse cuidado comigo, mesmo não tendo passado por essa experiência. E eu falo, eu não sei se eu teria tido, se fosse ao contrário. Se tivesse... Eu acho que eu ia ficar babando no bebê, não sei. Claro que só passando pra saber. Você é mais velha? Eu sou 1 ano mais velha. Ah. Então eu falo, ainda bem, porque eu falo agora, eu falo, relaxa. E ela falou assim, eu gosto muito de dormir, eu não sei como vai ser. Eu falei, mas agora eu já sei, tipo, te ajudar, te dar dicas, se precisar deixar comigo, pode deixar. Então eu falo, cara, vai ser esse suporte, eu acho que vai ser muito legal. E é isso, né, gente? E aí, mamães, o que vocês gostariam de ter ouvido no puerpério de vocês? Comenta aí depois que eu quero saber. E a amamentação pra você, como que foi? Teve muita questão você falou dos palpites, mas você teve alguma dificuldade ali, além do ducto entupido, na pega, no começo da amamentação? Da Ana eu tive, porque eu nunca tinha feito. Então, da Ana, e ela era muito sonolenta, muito tranquilona, parecia que não tinha muito apetite, então isso também não ajudou muito. Meu leite demorou muito para descer, e quando desceu eu tinha pouca quantidade, porque ela mamava muito pouco. Eu acordava ela para mamar, mamava pouco, eu tive que complementar com fórmula quando ela tinha 3 meses, porque era pouco. Mas do Lucas não tive. Eu tive essa questão de empedrar o seio e ducto, mas da pega foi tranquilo. Ele nasceu sabendo mamar. Você não... Ele nasceu pra isso, na verdade. Ele nasceu pra mamar. E eles mamaram os dois até que idade? Até quanto tempo? A Ana, que eu te falei, eu voltei a trabalhar e aí rápido parou. O Lucas até uns 8, 9 meses ele parou. Porque eu não consegui suprir ele. Ele mamava muito. Muito. Mesmo com a introdução alimentar, ele não parava. Ele mamava muito. Eu não conseguia fazer nada. E ele não queria na mamadeira. Assim, depois dos 6 meses, agora eu consigo dar o meu leite na mamadeira. Não queria. Ele queria mamar no peito. E era com a mãe. Até hoje ele é um grude. Assim. Então a Gigi é assim, eu não sei nem como vai ser o desmame, mas como que foi esse processo do desmame, assim? Porque ele não queria mamadeira? Mas foi tranquilo. Ele estranhou, assim, uns 2 dias, depois foi tranquilo. Acho que ele viu muito. Eu não dar a mamadeira facilitou, porque ele comigo sentia meio que o cheiro, aí era mais difícil. Mas aí o meu marido dava, com o pai, aí foi mais, ele tava com fome, com o pai ele pegou. Aí foi pegando, e aí foi. Aí acho que gostou do leite, e aí foi. Eu ainda vou passar por essa fase, então, né, não sei como vai ser. E quais são os mitos mais comuns que falam para as mães sobre a amamentação? Falam que peito pequeno não vai ter leite. Falam que o seu leite é fraco, por isso que o bebê tá chorando, ele tá com fome. Acho que esse é o maior, é um clássico. E esse te mata, né? Porque eu acho que não tem dor maior pra mãe do que ouvir que você não consegue sustentar o seu filho. Porque você dorme e acorda pra isso. Sua única função depois que o bebê nasce passa a ser essa. E você ouvir de uma pessoa assim, friamente, olha, não tá rolando, o seu leite não tá. E às vezes você vê um bebê com 4 quilos, como não tá?
Tá super bem alimentado. Sim, super... bebê super gordinho e só isso que ele põe pra dentro e não tá sustentando. Tá, mas as pessoas falam, acho que essa é a mais... E acho que também é a questão das coisas que você pode comer, né? Ai, não pode comer nada, você corta tudo da sua alimentação durante a amamentação. Você não pode que dá isso, que dá aquilo. Não pode feijão, não pode couve, não pode... Daqui a pouco você não tá comendo mais nada. E também tem a questão do, come canjica pra dar leite, come não sei o que pra dar leite, né? Tipo, tem várias coisas caseiras que a galera fala que era muito de antigamente, que era o que se sabia e que hoje... cientificamente, se sabe que não... ele tá chorando. É claro, você comeu feijão. Claro que, assim, tem bebês que podem, sim. mas é muito individual de cada bebê, né? Então, não dá pra ser uma restrição. Daqui a pouco a mãe não tá comendo mais nada, porque tudo dá cólica no bebê. E vai dar, né? Independente, você pode não comer nada. Sim. Que a cólica é uma imaturidade do intestino do bebê que ele vai ter, independente da sua alimentação. Ele vai ter. E faz parte. Faz parte. E é isso. E é verdade que o repolho ajuda na amamentação? Que história é essa do repolho? Então, esse vídeo foi o primeiro, assim, que explodiu, né? Que eu gravei. Eu já gravava alguns. Esse aí, quando eu estava lá com o Lucas e aquela fase lá ruim, uma tia minha falou assim que era para colocar folha de repolho. Eu falei, nossa, folha de repolho. Falei, mas não pode ser qualquer gelo, qualquer coisa gelada, um pano gelado? Não, tem que ser o repolho. Falei, bom, eu tava tão desesperada qualquer que coisa, falasse, eu ia pôr. Coloquei. E assim, era tão gostoso aquilo, anestesiava, assim, dava uma sensação tão boa e desempedrava o danado do leite. E aí, passou. Isso, o Lucas era bebê. Aí eu já tava gravando meus conteúdos aqui, nem lembrava mais disso. Aí eu vi a Rafa Brits, que eu vi uma matéria que ela com 2 repolhos aqui. Eu falei, nossa, eu fiz isso. Falei, vou postar igualzinho a receita que minha tia passou. Que minha tia passou a receita. Corta assim, faz assado, recorta o bico. Aí eu fiz um vídeo rapidinho põe assim. No freezer. Isso, põe no freezer. Quando tiver congelado, você vai lá, põe. Nossa, aí um monte de gente começou a comentar que já fez com repolho, mas que não sabia que tinha que recortar o bico e tal, não sei o quê. E aí, nossa, mas funciona muito. E essa eu já validei comigo. A minha consultora, eu não cheguei a fazer, mas a minha consultora de amamentação na época me falou dessa dica do repolho, me passou a receita, tudo. E ela falou que não é só pelo gelado, porque você pode pôr só pelo... O repolho, ele tem umas propriedades que passam antioxidante, anti-inflamatório. E que ajuda mesmo. É legal, né? Porque você fala, gente, repolho. E na época também que ela falou repolho, eu falei, gente. Aí ela me passou a receita. Aí eu fui ver a respeito. Falei, nossa, muito interessante. Ainda sobre a amamentação, em que momento que deve começar a usar a bomba para extrair o leite? Então, achava-se que a bomba era um item de enxoval que você comprava mais para frente, que você ia usar quando você começasse ali a querer sair de casa e deixar o bebê com alguém para você ter um estoque de leite. Só que vários estudos confirmaram que logo que o bebê nasce, você começar a extrair, ajuda na produção de leite. Então, assim que o bebê nasce, você começar a usar a bomba é super benéfico. E também tem situações, eu também no começo tive muito leite. Então, a Gigi mamava tudo e tinha hora que mesmo assim meu peito tava cheio. Então, eu tinha que usar a bomba pra aliviar, pra não deixar empedrar, porque senão meu peito ia empedrar. Então, eu tirava, assim, pra aliviar, acabava estocando, se precisasse, tinha ali, mas pra ter essa sensação de alívio, porque ficava muito cheio, né? Então, tinha Você viu que você pode até usar o leite que você extrair, você colocar na água do banho do bebê, é ótimo pra assadura. Nossa, eu não sabia. Pois é. Uma vez, até quando ela tomou um solzinho, assim, não chegou a queimar, mas a gente até ficou meio que assim, ai, será que ela ficou vermelhinha por causa de sol? Aí não podia ainda, recém-nascida, né? Não podia passar protetor solar, nada. Passar o leite, porque ótimo. É o que pode. Mas uma coisa que eu vi, até acho que você fez, eu vi um vídeo seu também, mas uma coisa que eu não conhecia no começo da amamentação, mas que eu já vou levar de dica pro próximo, é o coletor, né? O coletor de leite. Então, além de usar a bombinha e tudo, é aquele coletor que você usa a vácuo e que você pode, enquanto você tá amamentando você coloca no outro, porque ele só vai pegar o que pra não ficar mesmo, vazando, né? E aquele que você usa também pro ducto. Você usa ele, eu até postei uma dica com água, ali você coloca o salzinho e faz o vácuo ali, deixa segundos, você vê saindo o leite, assim. Desentope muito na legal. hora, muito legal. E é isso, hoje em dia tem
tanta coisa, tanto produto. 17 anos atrás, não. Então, tanto produto, tanta coisa pra facilitar a nossa vida. Então, assim, hoje em dia tem as bombinhas de leite automáticas, aquelas que você pode pôr pilha e tirar em qualquer lugar, não precisa estar nem conectada na tomada, não só as manuais. Então, tem uma infinidade de produtos. Claro que também tem coisas que não são necessárias, que são totalmente, né, tipo, é só por um capricho ali, mas tem muita coisa hoje. E também muita informação. Sim. Então, qualquer dúvida você consegue pesquisar, consultar e, enfim, tem muita informação legal. No Instagram, você já recebeu algum... A gente falou muito de pitacos e coisas, mas você já recebeu algum relato, assim, absurdo de algum pitaco que alguém já tenha recebido? Ah, já. Vários. Às vezes eu abro caixinha pra falar qual a coisa mais bizarra que você já ouviu, né? Aparecem uns, assim, de outro planeta. Não sei se eu vou lembrar o mais bizarro, mas tem um, assim, que uma estranha encontrou na rua e falou, você tá grávida de quanto tempo? Ah, eu tô de 4 meses. Nossa, parece de 8. Tipo, uma estranha no consultório ou na rua. Tipo... Não, aí puxa desse mesmo assunto, eu já ouvi um bizarro, não foi de uma pessoa estranha, foi de uma pessoa bem próxima, de logo, assim, uma semana, nem 2 semanas pós-parto. Nossa, mas você tem certeza que não tem mais nenhum bebê aí dentro? Eu falei, você jura que você tá falando isso? Tipo, eu acabei de parir. Porra, meu. Não, e então, tem muito comentário desnecessário. Eu vendia açaí das maternidades, né? E atendi uma senhora, que era avó. E ela falou assim, não, eu quero comprar só um bodezinho com uma golinha, porque eu já tenho açaí da maternidade. Eu falei, tá bom, você quer me mandar a foto pra eu ver o que combina, te ajudar? Aí ela me mandou a roupa, assim, era uma roupa bizarra. Aí eu falei pra ela assim, mas essa roupa a senhora mandou fazer? Não, essa roupa era minha quando eu nasci. E eu já falei pro meu filho que o meu neto vai usar essa roupa. E a Nora, assim... óbvio que não, ela me mandou mensagem, não vende. Não vende body pra minha sogra, porque eu sei que ela tá falando com você, eu não vou usar essa roupa, fala pra ela que é feia. Eu falei, eu não posso falar pra ela. Não tem como, né? Ela falou, a roupa era muito assim, coitada, ela queria, mas você vê, ela também já tá colocando uma vontade dela no filho que nem é dela, isso, né? Ela tá entrando numa esfera que realmente ela não tem que entrar, né? E o filho parece que não teve o jogo que é o que deveria falar com a mãe. É difícil. Não, mas eu recebi alguns comentários assim, e eu falava, gente, tipo, qual a necessidade? Até eu falei, do dia que eu recebi esse comentário, que eu falo, uma coisa que a maternidade fez comigo, durante a gestação e ali no puerpério, eu fiquei sem filtro. Vinha, eu dava na lata. Ah, eu chorava. Eu também chorava, mas eu sou uma pessoa que normalmente eu não sou de responder. Então, tipo, eu recebo comentário, eu fico tipo, tá, ok. Às vezes até pode me magoar, mas eu fico tipo, não vou perder meu tempo com isso. Na gestação, e logo ali no começo do pós-parto, nossa, a pessoa não podia me falar, qualquer pessoa não podia me falar um A. Bateu, levou. Bateu, levou. Era isso, bateu, levou. Então foi isso, eu recebi, parece que ainda tá grávida. Eu falei assim, por que você tá falando isso? Você gosta de deixar as pessoas chateadas? Porque assim, não tem outro motivo de você ter falado isso a não ser de me chatear. Então eu fiquei muito assim. Mas eu falo, tem gente que não, tem gente que vai segurar, vai engolir, vai chorar e vai fazer. Aquilo vai fazer muito mal. E aí as pessoas são sem noção, gente. Não, são aqueles muito sem noção. Não, agora sua vida acabou. Sua vida agora acabou. Se prepara pra dormir, você nunca mais vai dormir. Ou a pessoa vem, tipo, te visitar assim. E eu ainda, né, tomava um banho ali. E não é todo mundo que consegue fazer isso. Mas nem me maquiava nada. Nossa, tá com cara de cansada. Quer vir passar a noite aqui? Tipo, porra, meu. E acordar o bebê quando tá dormindo? Irrita, hein? Só teve uma visita que fez isso, não mais ninguém. Mas, tipo, a pessoa chegou. Acabou de dormir. Não, mas eu quero ver ela. E aí, na hora, eu não tive o não vai ver. Eu só, tipo, segurei... E eu fiquei tipo, nossa, eu não acredito. Tipo, peguei ódio, assim. O Lucas eu já falava, não venha, porque ele chorava muito. E o pouco que ele dormia, eu já falava, não venha. Não, e assim, a pessoa ficou até mais tarde. Ela ia dormir meia hora, 40 minutos. Não se visita recém-nascido, a não ser que você seja muito próximo, eu acho.
Eu acho que o primeiro mês não se visita. É que eu e meu marido, a gente é muito de receber as pessoas. Então, assim, eu falava, não quero, daqui a pouco, pode vir, porque você também fica em casa muito sozinho, né? Então, tipo, a gente meio que chamava também, todo mundo. Mas, e na maternidade, eu tentei receber o máximo na maternidade. Não, na maternidade é ok. E na maternidade, como eles são bonzinhos, o Lucas, que eu te falei que nasceu assim, na maternidade eu falei, o meu filho é um anjo, eu tive sorte de novo. Imagina que os filhos são diferentes, o Lucas só dorme. Quando eu entrei em casa com ele, parecia que tinha espinho na casa inteira, que ele começou a chorar, foi pôr o pé em casa, porque na maternidade ele era um anjo. A gente fala, é outra criança, trouxe a criança errada. Eu não sei o que acontece. Você vai pra casa, muda. Não, mas eu falei, não, tentei o máximo na maternidade, porque na maternidade é tudo muito mais fácil, né? Então, tipo, você não tá na sua casa, então você não tem que ir lá receber, lavar louça, toda aquela coisa. Mas mesmo assim, não dava pra receber todo mundo, ainda tava com um limite ali de pessoas por conta do Covid e tudo. E aí depois a gente deu uma semaninha, começou a receber gente em casa. E, tipo, quem já viu queria ver de novo, aí a família próxima, mãe, pai, vovó. Então a gente recebeu bastante gente. Falo, gente, a gente é meio louco, mas enfim, é o nosso perfil de receber. Mala maternidade. Eu fiquei com muita dúvida na hora de montar a mala. Eu acho que mamães de primeira viagem é assim, tô levando demais, tô levando de menos, vai precisar disso, vai precisar daquilo. O que é essencial para levar na mala maternidade? Então, considerando que você vai ficar no hospital no máximo 2 dias, eu sempre falo que você tem que separar 4 trocas. Cada troca, a gente tem um macacão, um body, uma calça culotte, que é aquela calça mijão, meinha, luvinha, mesmo que tiver calor, é super importante. Tem gente que acha que não é, mas a maioria dos bebês nasce com a unha um pouquinho grande e eles têm muito hábito de levar a mão ao rosto e acaba machucando. A minha primeira filha machucou perto do olho, assim, eu não levei luvinha para maternidade. Então eu sempre falo, levem, just in case, deixa lá. Manta, precisa uma manta para cada macacão? Não. Você pode otimizar, leva uma cor neutra que vai combinar com mais de um macacão. Se você quiser levar da mesma cor para todos, leva, mas não é uma coisa que é essencial. E manta é bom levar duas, porque então, pode sujar. Exatamente. Né? Então eu sempre falo 2 mantas e 4 conjuntos. Esses 4 é o primeiro dia, o segundo dia e o dia de ir embora, que é a saída da maternidade. E o quarto é uma reserva, porque se um desses suja, você tem mais um. Mais que isso é exagero. E aí eu fui muito exagerada, gente. Tem gente que parece que vai morar na maternidade, o tamanho da mala. Aí fala assim, mas às vezes vai ficar mais dias, acontece alguma coisa. Gente, se acontece alguma coisa, tem alguém que vai na sua casa e vai pegar mais roupas. 99% dos casos não vai acontecer nada e você vai embora com 2 dias. Sim, o meu foi isso. Eu fiquei 5, eu tive hemorragia. E aí fiquei mais, e também ela teve que ficar pro banho de luz, então eu acabei ficando mais. E aí foi isso, eu pedi pra ir em casa buscar mais roupa pra mim, pro meu marido, nem tanto bebê tinha. É porque você já levou pra 1 mês. Eu levei muito, mas eu também acho assim, ao mesmo tempo que não precisa exagerar, leve o que você vai se sentir confortável. Porque eu também, eu ficava assim, não quero levar muita coisa, porque vergonha de chegar com muita coisa na maternidade. Cara, eu vi que todo mundo chega. Não. Então, eu vi que todo mundo chega. Então, assim, eu acho que se é o que vai te deixar confortável, segura de que tá tudo aqui, leva. Eu não levei almofada de amamentação, porque eu falei, imagina, no começo não precisa. No segundo dia eu pedi pra alguém buscar. E aí hoje eu falo, leva, porque você tá ali no começo da amamentação, tá difícil. Cara, ter a almofada que vai te dar um suporte, leva. Então, e aí eu acabei ficando mais tempo e eu precisei de coisas pra mim. Então, mais troca de roupa, mais coisas minhas, né? Mas eu acho que foi isso. E eu levei muita coisa exagerada pra ela. Muita roupa, muita coisa que eu falo. Pra mãe, tem gente que tem dúvida. Mas pra mãe, eu acho que é mais simples. É como se você fosse fazer uma viagem de 2, 3 dias. O que você levaria? Considerando que você não vai passear. Você vai ficar mais de pijama. Então, eu levei pijama. Tem gente que fala, a roupa pra ficar durante o dia pra receber visita. Não vai. Eu falei, eu não vou levar. Pijama. Porque se a visita for me visitar, eu vou estar de pijama. Eu acabei de passar por uma cirurgia. Sim. Quem tem que se arrumar pra me visitar é a visita, não eu. Você pode até levar, mas você não vai usar. É pijama. E eu gostei muito de levar a calcinha fralda, do que ficar usando absorvente. Eu, amei. Sim, fantástico. Fantástico. Isso é incrível. Foi vida.
E uma coisa que eu senti tipo, eu falo, a diferença da minha mala na minha próxima é que, assim, eu ganhei muita saída da maternidade, muita. Da minha mãe, da minha sogra, não sei o quê, muitas. E lindas, todas lindas. E aí eu levei, tipo, uma pra cada dia. E hoje eu falo, cara, eu usaria uma pro dia de ir embora, ou, sei lá, uma pro nascimento. O resto, pijaminha. Do mais normalzinho, ainda mais tava calor, né? Então, assim, pijaminha. Porque a roupa da saída da maternidade, golinha, não sei o quê, tipo, na hora de pôr, tudo muito complicado. Então eu falei, eu usaria uma, levaria uma, e o resto, pijaminha mais simples. E as especialistas de amamentação falam que aquela golinha confunde o bebê, porque o bebê, ele nasce com um sensorzinho, aqui, né? E aí aquela golinha confunde ele na hora de procurar o seio. Ele fica... Enfim, pode atrapalhar, que quanto menos, melhor aqui na... Então, hoje eu falo isso, eu levei todas, aí eu também levei pijaminha também, aí no final eu falei, não, gente, no final, na verdade, nos últimos dias, ela ficou pelada de fralda, porque ela tinha que fazer banho de luz, então eu falei, gente, eu trouxe milhares de roupa, ela ficou só de fraldinha. Eu sou fã de body e calça, mijão, tá? Aquela calça de pezinho de algodão, acho aquilo incrível, e tem uns tão lindos que nem precisa macacão por cima, assim, né? Eu gosto tava calor, então, tipo, eu não falei, gente, tava calor, então eu não pus o body mais o macacão, e aí eu usava aqueles macacãozinhos ou de zíper ou de botão, corpo inteiro, e era isso, então, tipo, era o suficiente, sabe? E aí tem muita gente que fica naquela dúvida, o quanto comprar, tanto de fralda quanto de roupa RN? Vai usar o RN? Não vai usar o RN? Isso é muito de cada um, né? Então, na verdade, o RN tem que ter. Porque assim, ó, por exemplo, esse bebezinho aqui, Pedro, ele tá com um RN. Ó, ele é o tamanho de um bebê de 1 mês. Não é o tamanho de um bebê recém-nascido. E ele tá com RN. Eu vendi muito P para clientes falar, ah, não, mas perde logo e tal. E depois fica frustrada com as fotos. Porque a roupa fica parece enorme, um saco de batata. Fica gigante. Não fica bonito. E você investe, porque a saída da maternidade não é uma peça barata. Você investe para ter um registro legal. Principalmente o dia da saída, né? Que você faz, às vezes, um ensaio fotográfico com o bebê e tudo mais. Para ficar enorme, feio. Então tem, ou você vai fazer um passeio, vai na primeira consulta. Você quer registrar isso. Então, eu acho que é legal ter. Não exagerar, mas ter. Porque o RN, ele serve até 4,5 kg. Então, vai servir É só se o bebê nascer muito grande. Mesmo assim, vai servir. E normalmente, se o bebê for nascer muito grande, você já sabe isso nos últimos ultrassons. Você já tem ali uma previsibilidade se vai ser um bebê muito grande ou não. E o ultrassom, né? Ele sempre vai um pouquinho a mais, né? Do que realmente nasce. Eu trabalhei com saída da maternidade quase 5 anos. Nunca aconteceu de não servir. Assim, ó, o RN não serviu. Sim. Serve. E a fralda, o que acontece? A P... Você ajusta, você consegue ajustar na cintura. Então, ela atende, mas a RN fica mais certinha. Ela também vai vestir ali até os 4 quilos. Então, não comprar muito, mas eu acho que é legal ter. A Gigi, eu posso falar, a Gigi, ela nasceu com 3,5 kg e ela usou 1 mês de RN. Até um pouco mais, assim. Então, ela usou roupa RN até 1 mês e fralda também. A fralda acho que até foi um pouco mais. E aí, depois que ela foi entrar mais ali pro P ou pro 0 a 3 meses, né? E se nasce no inverno ainda, demora mais para secar e para voltar pro armário. Então, aí a quantidade um pouco maior. Mas se nasce no verão, você consegue otimizar mais, menor quantidade. Sim. Que não pode secadora, né? Roupa, tricô, encolhe tudo. E itens de enxoval que são essenciais. Ai, vários, né? Muitos. Eu acho que um bom carrinho, aqueles carrinhos que são compactos é essencial, porque às vezes a gente investe naquele master, gigantesco e não... Mas aconteceu comigo. Comigo também. Não, eu quero... É legal, você super usa, mas na hora que você vai sair, você fala, nossa, eu queria agora um carrinho compacto, porque eu vou dobrar rapidinho e pôr no carro. Eu tenho os dois, e eu falo, gente, muito eu legal. só uso o compacto. Eu só senti falta na hora. Não, esse aqui tá ótimo, maravilhoso. Não, na hora de sair, você quer o compacto. A bomba de amamentação, acho que é um item indispensável. Esse coletor também.
A almofada de amamentação, Almofada. acho que uma boa poltrona, porque é um lugar que você vai passar bastante tempo. Então, muita gente, quando eu estava fazendo o quarto da minha filha, era um quarto bem pequenininho, então tinha o berço, a cômoda e a poltrona. E as pessoas, pra que a poltrona? Põe um armário no lugar da poltrona e tal. E eu falei, eu quero a poltrona porque eu quero amamentar e eu quero estar ali no cantinho. E eu falo, gente, foi indispensável pra mim. Não, eu ficava Porque eu ficava muito, ela mamava por muito tempo. E quantas madrugadas eu tava ali. E era o lugar mais confortável de dar mamar pra ela. Tipo, eu também dava mamar no sofá, eu também dava mamar na cama, mas as minhas costas ia pro saco. Então a poltrona de amamentação fez muita diferença. Então eu falo, se dá pra ter, é indispensável, sabe? Porque faz diferença. É o lugar, ela é própria pra você estar numa posição que não vai doer essa coluna, que você vai aguentar. E até que eu me sentia confortável até de dormir com ela no colo ali, com a almofada, tudo. E que em outros lugares eu não tinha essa segurança, assim. Então eu falo, gente, poltrona de amamentação e a almofada, indispensável. Eu acho. Uma coisa que eu também acho essencial, claro, se o filho for dormir no quarto, talvez não seja essencial no primeiro momento, mas a babá eletrônica. Porque é você ter aquela, deixa o bebê no quarto e vai fazer outra coisa, você tá com a babá, qualquer coisa você escuta. Mas talvez é isso, se vai dormir no meu quarto, no primeiro mês você não precisa ter, você pode investir mais pra frente, né? Mas tem vários, né? Tem vários itens. Eu me mudei pro quarto do Lucas. O quarto dele tinha cama, eu dormi lá 3 meses. Eu me mudei pra lá. Então, eu não usei a babá eletrônica, porque eu era. No meu, a Gigi dormia no meu, eu tive o berço acoplado, né? O berço do ladinho. Até os 4 meses ela dormiu ali. Mas durante o dia, as sonecas do dia era no quarto dela. Então a gente deixava ela no quarto dela com a porta fechada e ficava com a babá. Então a gente usou desde o começo. Tipo, Lucas não tinha soneca do dia. Não tinha? Não tinha. A gente tinha, mas eram curtas, mas tinha. Lucas ainda tem, na Lucas verdade. não tinha soneca do dia. Você mostra algumas dicas de recém-nascido, como que troca, como... Então vamos ver como que é o jeito certo de trocar uma fralda. Uma fralda. Uma fralda. Pra galera aí que nunca trocou uma fralda, mamães, papais, futuros mamães, papais de primeira viagem. Aqui. Não, e a primeira vez de tirar e pôr essa roupinha na maternidade é difícil, hein? Então, botãozinho pequenininho. Do bracinho, que é muito legal também. Eu aprendi na maternidade, que eu não sabia do bracinho, que eu acho que é o que você vai falar. Que eu sempre visto tudo por baixo. Eu fui descobrir depois que esse body é aberto aqui, porque é pra vestir por baixo. Eu também não, na maternidade o bebê, ele não gosta que passa nada por cima. Eu fui vestir ela na maternidade e tal, e ela irritada, aí a enfermeira, então, veste tudo por baixo, não passa nada pela cabeça. Na verdade, a fralda, o bebê, como ele só mama, é muito mais fácil ele ter refluxo, porque não é nada sólido, né, que ele se alimenta. Então, se você faz isso aqui, ele tem desconforto e tem muita chance de ter o tal do refluxo. Então, é indicado que você lateralize o bebê, assim, para trocar. Então, você vai fazer todo o processo na lateral. Você vai trocar a fralda dele na lateral, ao invés de você... Deixa eu tirar aqui. Ao invés de você fazer isso aqui para limpar, você vai virar ele de ladinho para limpar. De frente para trás. Menina, principalmente, né? E aí você vai colocar a fralda embaixo, sem nenhum segredo a fralda. A fralda é mais essa questão do refluxo mesmo. E essa parte dessas abinhas aqui também, que parece inofensivo, mas é legal prestar atenção, que se ela fica embolada, vaza. Principalmente que eles fazem um cocô bem líquido no começo, que são essas franjinhas que tem a bordinha para fora, né? E tem uma dica super legal, que é essa aqui atrás. Se você... Não faça isso que eu fiz agora aqui, tá? Se você dobra aqui, ó. Pra assim, dentro. E ele fizer um cocô, fica aqui. Não vaza aqui nas costas. Igual já aconteceu várias vezes comigo, aquele cocô que vai até a cabeça. Quem nunca? A questão do bracinho que eu falei, eu visto tudo por baixo e eu sempre faço esse puxa bolinho, tudo, igual quando você veste uma meia calça, né? Ao invés puxa de tudo. sair enfiando a perna ou o braço do bebê. Acho que é mais confortável. As pernas, eles não ligam muito, mas eles não gostam que passa nada pela cabeça. Então, eu nem abro aqui o macacão por baixo, a não ser quando vai trocar só a fralda. Agora, eu tirei tudo só para mostrar a parte do bracinho, mas se fosse trocar só a fralda, poderia abrir só embaixo. aqui.
Então, aqui, ó, tem gente que pega o braço do bebê e sai E enfiando fica a mão aqui. enfiando e procurando a Isso. mãozinha. Além dele ficar desesperado, você pode até machucar o dedinho, né? Uhum. No começo, enroscar aqui no tricô e tal. Então, você faz esse emboladinho aqui e a sua mão forma uma pinça aqui, ó. Você pega a mãozinha e você passa a roupa pelo braço do bebê e não empurra o braço dentro da roupa. Ó. É tipo o que a gente faz na hora de vestir uma meia calça. Você não veste uma meia calça enfiando a perna. Exatamente. Você faz esse bolinho até chegar no final Exatamente. e veste. É a mesma coisa na hora de vestir a roupinha. É. Mas eu confesso que a primeira vez que eu fui trocar ela no hospital, eu não fiz também. assim. E passei pela cabeça Eu e fiz, também. enfim. E ele começou a gritar. É, não, super. Aí a enfermeira, então, mas eu aprendi ali na marra, né? Mas já fica a dica, você não vai passar por isso, tá vendo? Você não vai passar por essa situação. Aí fala, mas é porque é um boneco, o bebê de verdade se mexe. Não, gente, recém-nascido não se mexe assim, não. É, não, mexe recém-nascido pouco. fica bem quietinho. E o primeiro banho na maternidade, gente, é um chororô, meu Deus do céu. A primeira água que você dá assim, eles não gostam, eles gostam de costa, assim, né? Uhum. Se segura assim, aqui, eles adoram. Mas ela não gostava de não gostava de banho? De entrar, na hora que você colocava na banheira, aí em casa também era um desespero, era choro o banho inteiro. Verdade? Assim, choro. Aí eu falei, chega, vai tomar no chuveiro. Aí eu comecei a dar banho no colo, no chuveiro no colo. Adora. Dormia. Tipo, eu adorava. Porque aí tá no colo, tá se sentindo seguro. Então eu tomava banho de pé com ela no colo, no chuveiro. Meu marido morrendo de medo. Eu não vou derrubar a menina, tipo, né? Mas enfim, até mais pra frente, quando ela acostumou. Aí voltou a tomar na banheira de boa. Mas do primeiro mês ali pra mais. Assustava. Não gostava. Eu falei, gente, não sei o que acontece. Essa menina não gosta. O pessoal também tem muita dúvida na quantidade de fralda, né? Então, assim, vai fazer um chá de bebê, que as pessoas vão dar fralda de presente. Quantas fraldas pede de RN, de tamanho, mais ou menos? Então, depende da quantidade de pessoas que você convida, mas RN muito pouco, mais ou menos ali 5 pacotes no máximo. Uhum. E P, uns 8, 10. E investe no M. M é o que mais usa, né? O M é o que você mais vai usar. A Gigi eu usei. É que também tem uma coisa que até é importante falar. Inclusive, gente, vou até deixar linkado pra vocês. Depois o Leandro fez um vídeo, meu marido, sobre fralda, tipo, promoção, Black Friday, e dando dica nessa questão de quantidades, mais ou menos o que a gente fez nesse primeiro ano. Mas assim, tem uma diferença de marca para marca. Então, tem marcas que têm a forma diferente. E também vale a pena você experimentar diferentes marcas no começo para ver qual que você vai gostar, se o bebê não vai ter nenhum tipo de alergia a nenhuma marca. O chá é super legal também, porque as pessoas levam marcas aleatórias, né? Isso também é legal. Você não fica restrito ali. Até porque pode ter alergia. E também porque eu senti muita diferença de tamanho de uma marca para outra. Uhum. Então, às vezes, o P de uma é o M da outra. Sim. E aí é bom você saber na hora de comprar muito, aí você vê, tipo, tem essa diferença. Mas a Gigi, ela usou um mês e pouco de RN, mais ou menos ali, um pouco mais de um mês. Depois o P por um tempinho, aí o M. Não, o M foi quase até um ano agora. Aí agora a gente trocou pro G, sabe? Sim. Então, tipo, ela usou bastante tempo de M. M é o que realmente com 6 mais quilos usa. Já começa. Já dá pra usar o M. E vai mesmo, até uns... eu acho que ela foi ali a partir de quase 6 pro M. E aí foi até quase um ano com M. Então, é o que mais usou. Aquela fralda Pants, então, uma delícia. É o que ela tá usando agora. Ela usa agora a calcinha, e quando tá nessa fase dela, que não para, a melhor. Porque você vem troca aqui... de pé. É fantástico. Isso. Ela tá nessa fase. Aí a gente ela não fica aqui, ó, quietinha pra trocar. Que não gosta. Eu tô trocando, ela faz assim, aí daqui a pouco ela já tá levantando. Aquela é ótima. Você já vem aqui, vem cá. O neném. O neném. Deixa eu ver aqui. E a gente falou um pouco, voltando agora de você. A gente já deu algumas dicas aí tudo, mas você, na sua gestação, você ouviu muita comparação sua com outras grávidas? Tipo, fulana tá grávida de tanto tempo, você tem... Já, eu tinha uma prima que tava grávida mais ou menos do mesmo tempo que eu, e aí na família eu ouvia, porque ela tava super linda, assim, né? Então eu ouvia, ela se arruma, você não,
ela tá sempre animada, você tá sempre desanimada, ela quer ir nos lugares que você não quer, gravidez não é doença, essas coisas assim, eu ouvia. Mas eu me comparava muito com revista Caras. Ai, com Era grávidas uma de revista. época de revista, então você ia no pré-natal, tinha muita revista em consultório, né? Aham. Era muito revista. Na época não tinha Instagram, da minha primeira filha. Então eu tô ali, e aí eu lembro que a Angélica tava grávida, do primeiro filho dela. Uhum. E aí eu vi a Angélica saindo da maternidade com uma calça jeans e uma bota com salto alto, uma camisa. Eu falei, gente, vou levar minha calça jeans. Tá linda. É assim, nossa, já sai assim, que bacana. Vou levar a calça jeans antes de engravidar. Levei, de fato, a calça jeans. Vim embora chorando, com a mesma roupa que eu fui de grávida, porque a calça, obviamente, Não ia servir, não né? entrou. Então, assim, essas comparações, elas A gente mesmo, né, se compara muito, assim. elas dão uma machucada, assim. É. Eu comparar acho- com caras, então, hoje o Instagram, né, Sim. é difícil. E eu acho assim, lógico que ainda existe muito, muito conteúdo romantizado da maternidade, mas hoje já tem muita gente, muito conteúdo Sim. que mostra a realidade, sabe? tem. Então, eu acho que, claro que depende do conteúdo que você tá consumindo, mas hoje você já consegue ter mais essa noção da realidade, tudo. Então, mas muitas outras influenciadoras, amigas minhas, grávidas, que já participaram aqui, que eu conheço, mostraram muito dessa realidade. Eu lembro, eu nem tava grávida ainda, eu lembro que eu acompanhava a Jade Seba, e ela teve o filho, parto normal, e no dia seguinte ela tava no hospital, e ela começou, ela no espelho, falou, gente, uma curiosidade que eu tinha, que eu nunca tinha visto ninguém mostrar, é como que fica a barriga depois que você tem o neném. E ela, olha, tá molenga, tal, tá assim, mostrando. É muito legal isso. Tô toda suja de cocô do neném, não sei o que, umas coisas assim, que você fala, cara, tipo, é uma coisa que, sei lá, você nunca... Eu nunca tinha parado pra pensar, nunca tinha visto. E é uma curiosidade, quando você tá grávida, você fica, como que vai ser depois? Como que fica? Como que... Então é muito legal você ter esse conteúdo verdadeiro, né? Sim. Porque é isso. Não é querendo desestimular as futuras mamães dessa questão da dificuldade, mas é preparando para o que vai acontecer. Para quando acontecer, você falar: nossa, nunca imaginei que isso ia acontecer comigo, nunca ninguém me falou. Não. Você viu e tal. Lógico que cada situação vai ser diferente, e a sua não vai ser igual a de ninguém. Mas dá pra você ir tendo uma noção ali do que vai acontecer, né? Então, São 9 meses um ser se formando ali dentro, né? então não vai ser do dia pra noite que vai voltar a ser como era antes, né? Não vai. E como que foi essa questão do processo pra você, do seu corpo pós-parto? Tem gente que... Eu fui uma pessoa que, tipo, falei, né, desencanei por muito tempo. Falei, ai, gente... Na verdade, eu nunca tranquila. fui encanada com o corpo. Uhum. Nunca fui. Eu nunca fui uma pessoa magra. Mesmo na adolescência, eu nunca fui. Eu sempre fui mais cheinha. E na gravidez, eu não ganhei peso porque eu enjoei, né? Do Lucas, principalmente. Então, do Lucas, eu ganhei 8 quilos, que foi da gravidez mesmo. Ele nasceu com quase 4. E eu fiquei com o mesmo peso que eu estava antes. Então, com ele, não teve essa questão da volta. A Ana, eu ganhei, acho que 10 quilos, que também não foi muito, e perdi logo. Mas, assim, não fiquei magra, porque nunca fui magra mesmo. Eu nunca tive essa questão de encanar, assim, com o corpo e tal. Nunca tive. Eu acho que ele também é muito de cada um, né? Tem gente que fica muito assim, tipo, não, pós-parto, já preciso começar a treinar, já preciso fazer tudo. E tem gente que nem entende que tem o tempo, e cada corpo também vai ter o seu tempo diferente de voltar e tudo. Então, é muito individual, assim. Só que eu acho que tem essa questão da comparação muito grande, principalmente no pós. Tem, lógico, a comparação na gravidez, então, ai, sua barriga não tá muito grande ainda, ou ai, tá grande demais. Sempre E no tem, começo né? a gente fica louca pra aparecer. Pra aparecer, né? Então também tem, mas eu acho que depois a comparação é maior. Ai, mas a fulana, tipo, teve filho depois e já voltou ao corpo de antes. Então, e a comparação com o bebê? Ai, o meu filho dorme, o meu filho já anda, o meu filho já fala 5 idiomas. Só falta. E o seu ainda não tá fazendo isso? Nossa, tá fazendo aquilo? é pesado. Tem pesado. muito. Aí a mãe entra, nossa, meu filho tá atrasado. E entra numa paranoia, né? Sempre tem. E é isso, cada bebê tem seu tempo, cada gestação é de um jeito, cada corpo é de um jeito. Eu acho que a gente tem que cada vez mais entender isso. Lógico que buscar informação sempre é muito importante.
até nessa questão de desenvolvimento. Às vezes a pessoa tá falando e vai te deixar... Eu tive uma questão com a Gigi de atraso, e nem foi pelo comentário dos outros, foi tipo eu percebendo ali, indo atrás da informação, e quando eu fui atrás eu vi que realmente tinha alguma coisa. Mas às vezes as pessoas vão te falando coisa que você fala, gente, tem bebê que anda com 9 meses, tem bebê que anda com 1 ano e meio. Sim. E se você tá tá tudo amparada bem. por profissionais, tá falando pra você que tá tudo ok... Não é o palpite dos outros que vai que vai mudar ali. Mas entra, né? Entra. E principalmente quando é sobre o filho. Porque quando é sobre a gente tipo, mas quando fala do filho, Entra. bate num lugar, eu falo que bate num lugar diferente ali. A gente fica tipo... Ai, gente, é isso. Foi um bate-papo muito gostoso. Eu adorei. Eu vou deixar pra vocês aqui na tela e na descrição também o Instagram, que é o Sweet Cotton Baby, pra vocês irem lá seguir a Lê e terem muito mais dicas e informações. Se você tá pensando em engravidar ou tá gravidinha, vai lá dar aquela conferida pra você se informar e se preparar, porque vem pela frente. E eu queria agradecer muito pela sua participação, pela sua presença. Eu que agradeço, eu adorei. Agradecer o Pedro, né? O Pedro. Agradecer a participação do Pedro aqui, nosso modelo. Nosso modelo do dia. Quase me fez apanhar na rua. Agora ele vai no porta-mala embora. Pra ninguém ver. Aí alguém vê você colocando a criança no porta-mala, vai achar pior. Tem mais ainda. essa, Mas é isso, eu queria agradecer muito a sua presença. Obrigada, Fabi. Gente, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, o episódio completo sai aqui no YouTube Fabi Santina, no canal Fabi Santina, e também tem no Spotify. Temos o canal de cortes, que é o Cortes Vida de Banho Podcast. Lá sai alguns trechinhos de cada episódio. E tem o Insta do podcast, que é o Vida de Banho Podcast, que você vai lá seguir para saber quem é o próximo convidado, que vai sair. Alguns trechinhos também saem por lá. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até os próximos episódios. Um beijo. Tchau! Tchau!